Olá a todos. Hoje a gente está fazendo nossa roda de conversa sobre o momento da notícia, fechando aí, se é que a gente pode dizer, fechando esse mês, que a gente falou bastante sobre esse assunto. E essa roda de conversa ela é motivada porque a gente sabe aqui no Elo como é importante o momento da notícia para toda a ressignificação da família em relação ao nascimento de uma criança com T21 ou com qualquer outra condição genética e como isso impacta a família e como isso impacta todo o desenvolvimento da criança, desenvolvimento não só do ponto de vista pediátrico, mas todo o neuropsicomotor social para o futuro e da família como um todo. Então, o nosso foco aqui é fazer um resumo, né? Um bate-papo, mas um resumo também dessa importância e de como é que a gente pode melhorar essa questão. Né? Agora, no final do ano retrasado, a, a Karine Risério, que é uma ex-residente da Santa Casa, ela fez o TCC dela justamente nesse assunto e ela teve a resposta de 900 famílias, mostrando que 63% das famílias, né, são famílias do Brasil inteiro, é, acreditam que a notícia foi dada de forma péssima ou ruim, sendo que desses 63, né, 45% a notícia foi péssima, né? E a gente observa ali, e foi dada geralmente pelo pediatra, em 2 casos só, foi dada por uma equipe multidisciplinar e ainda assim não foi bom, né? E que as melhores notícias foram dadas quando elas foram dadas pelo obstetra. Então, ou seja, que a família já tem uma relação médico-paciente, né, ao longo da gestação. Então, isso mostra como os profissionais de saúde, como um todo, têm uma formação deficiente nessa questão do momento da notícia, sobretudo em relação ao nascimento de um bebê com uma condição genética. E é com esse foco, a gente sabendo como isso é importante no futuro, que a gente queria discutir um pouquinho. Então, eu vou colocar aqui um momento de fala para todos e eu vou pedir, então, que todos falem um pouquinho dessa experiência, né? Eu queria começar com o Alex. O Alexandro é o nosso endócrino pediatra aqui um dos, né, Alex? Endócrino agora, com a chegada da Ju, endócrino pediatra aqui do Elo 21 e desde a faculdade a gente já tinha, né, Alex, essa visão e essa preocupação de um dia ter um espaço onde a gente pudesse, de forma global, ajudar as famílias em todos os seus aspectos. Sim, para nós, assim, poder abordar o assunto é importantíssimo, porque a gente vem com essa carga desde a Santa Casa de São Paulo e agora dentro do Elo 21, sobre como esse impacto acaba transcorrendo ao longo da vida inteira, né? E da nossa parte, das questões pediátricas, eu digo, né, dos médicos que acabam estando ali na sala de parto ou que são os primeiros a receber essa criança no consultório ou na avaliação ambulatorial, a gente percebe a grande deficiência de formação que a gente tem, né? Então, a gente, infelizmente, as faculdades abordam muito pouco o assunto, apesar de existirem protocolos para notícia, como, por exemplo, o protocolo Spike, ainda falta muita informação e falta muita informação prática, e esse é o nosso objetivo aqui hoje, né? Falar um pouquinho de maneira prática como evitar alguns erros e alguns percalços. Então, para o pediatra que está ali na sala de parto, na maior parte das vezes, na trissomia 21, você não tem um diagnóstico. Então, você não tem um diagnóstico pré-natal, né? Chega aí em alguns lugares falar em torno de 80% das famílias só descobrem que o filho tem trissomia 21 após o nascimento. Então, para o pediatra que está ali na sala de parto, para ele acaba também sendo surpreendido por esse diagnóstico. E aí falta essa estrutura, esse momento de ter a calma, saber um pouco sobre o assunto, porque existem técnicas em si, mas também existem assim a vivência de quem já passou muitas vezes por isso que ajuda. Então, acho que aqui é legal, a gente fica com um material importante para poder divulgar para os profissionais da área da saúde, né? E tentar suprir um pouco essa deficiência que são de quase todas as faculdades de medicina do Brasil. E quando a gente vê congressos fora do Brasil, a gente vê que isso é uma deficiência da formação médica do mundo, né? E então, para o pediatra, a gente tem, é muito importante a gente falar abertamente sobre isso, porque acaba sendo o primeiro profissional que ou ali na sala de parto ou no consultório, quando é levantado uma suspeita de um diagnóstico, acaba falando com a família e dando a notícia, né? Então, da nossa parte, é importante a gente falar um pouco sobre isso, entendendo que
tem essa deficiência de informação e a gente precisa contornar, né? E não que a deficiência de informação é um motivo ou uma justificativa para uma notícia dada de forma inadequada. Mas a gente tem que buscar um caminho para melhorar isso e para levar essa informação. Obrigada, Alex. Eu acho que é importante que essa informação, essa formação e essa informação não é só médica, né? E muito embora o pessoal da reabilitação tenha uma vivência mais próxima justamente dessa condição, das condições genéticas, mas também eu sinto uma necessidade muito grande destes profissionais estarem junto com a equipe médica, né? Numa fala única. Daí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Marcela. A Marcela é nossa fonoaudióloga aqui do Elo e queria que ela falasse um pouquinho dessa importância da fono no momento da notícia, seja no berçário, seja logo após a alta da criança. Uhum. Obrigada, doutora, por essa oportunidade de falar para tantas pessoas de várias áreas sobre um tema muito especial e que impacta tanto família quanto os profissionais, porque justamente não sabem ali como vai dar a notícia e isso acaba trazendo muitas repercussões no binômio mãe-bebê, né? Principalmente que na maternidade, se essa criança não for direcionada para UTI, para exames mais específicos, devido a uma cardiopatia, né, alguma coisa mais complexa que pode vir acompanhada, é importante estarmos juntos, até mesmo para poder proporcionar aí uma golden hour, que é a primeira hora de amamentação, depois trazer essa construção familiar para que a mãe esteja embasada com e fortalecida para fazer a amamentação, senão muitas crenças começam a aparecer, principalmente devido às características fenotípicas da síndrome. Então é hipotônico, então é molinho, é preguiçoso, né? Começam a ter ali informações que não são reais e que a criança, apesar de que ela pode apresentar dificuldades nesses primeiros momentos, mas que não podem ser determinantes, né? Em momento algum, a síndrome ela pode vir antes do que a construção de uma criança e dessa relação mãe e bebê e todo o contexto familiar. Então, eu acho que não é determinar que essa mãe e essa criança não conseguirão atingir os objetivos tanto daquele momento quanto a longo prazo, né? Então, quando estamos todos juntos nesse processo, a família acaba se beneficiando bastante. Obrigada, Marcela. É verdade. Essa acho que é uma das grandes dicas, já fica como a primeira dica, quando estamos todos juntos. Então, fazer equipe, fazer conexão, fazer elo com a equipe é fundamental. Fica a primeira dica do momento da notícia, né? E talvez aí os neonatologistas, que acabam coordenando o serviço ali do berçário, né? Do nascimento, da sala de parto, poderiam encabeçar aí uma rotina, uma estrutura, não é, de unir as especialidades para a gente ter um momento da notícia mais interessante. Eu queria ouvir também a Juliana. A doutora Juliana é endocrinopediatra também, né? Tem um foco bem importante na diabetes infantil. E eu queria ouvir também a sua experiência, Ju, e a sua fala. Bom dia, pessoal, tudo bem? Acho que muito gostoso mais um bate-papo desse, né? Mais uma roda de conversa onde a gente acho que está falando sobre um assunto muito delicado, mas assim, tão importante, né? E acho que a gente passou juntas, né, Carla, por um momento que não foi o primeiro momento da notícia há pouco tempo atrás, mas foi aonde a mãe, né, e essa família conseguiu, acho que de verdade, ressignificar e conseguiu entender como eles vão conseguir trazer uma base, né, de uma vida completamente assim, completamente normal, né, dentro daquilo que de conseguir capacitar essa criança, de conseguir trazer para essa criança tudo que ela tem acho que de capacidade, né? Então, assim, acho que a gente ter esse preparo,
né? Eu sou nova aqui no Elo e eu tenho aprendido muito com essa equipe tão assim, tão especial, né, nessa questão, e acho que esse é mais um ponto agora que a gente vem para, assim, poder capacitar as pessoas que estão aqui fazendo parte, né, que vão ouvir depois essa roda, que acho que talvez agora até até assim, uma coisa que eu estou aprendendo tanto, né, aqui, que eu acho que todo mundo que conseguir ver um pouquinho depois dessa roda vai poder aprender também. Obrigada, Ju. Você é nova no Elo, mas tem alma de Elo. Há muito tempo. Verdade. É verdade. Eu queria. Mas aqui a gente consegue sentir mesmo, na veia, como é importante esse trabalho do Momento da Notícia, né? Eu queria ouvir um pouquinho também a Edilane, que é fisioterapeuta aqui no Elo e também acaba recebendo muitos casais, sentindo o impacto que tem uma notícia dada de uma forma não tão positiva, né? Não tão adequada. Queria te ouvir. Bom dia, pessoal. Realmente, né, eu acabo recebendo bastante crianças aqui que sofreram, que os pais tiveram um momento da notícia não muito acolhedor, né? E o que a gente já sabe, né? A família, principalmente os pais, é a base de aprendizado de toda criança, né? Se a gente pensar na nossa criança com T21, que ela vai demandar um pouco mais de empenho dos pais, dedicação de participação dentro da estimulação precoce, que é o que a gente trabalha bastante aqui no Elo, quando a gente tem um momento da notícia não acolhedor, que acaba gerando um certo trauma nos pais, a gente leva uma diminuição ou um retardo, no caso, na adesão a essa estimulação precoce, né? Você tem uma demanda maior dos pais no envolvimento dessa estimulação para essas crianças, né, e eles acabam gerando um trauma, um certo cuidado a mais, né, e um medo em lidar com aquela criança, isso vai se repercutir em casa, onde acaba levando o quê? Um aumento no tempo de atraso dessa criança, né? E qual que é o nosso papel aqui dentro da Rehab como um todo, né? Não só dentro da fisioterapia, mas é pegar esses pais e instrumentalizar mais eles com mais informações, a gente orientar eles, acolher eles de uma forma, olha, literalmente pegar e falar, olha, a criança com T21, ela vai ter um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, mas essa criança, ela vai desenvolver, né? Ela vai demorar um pouquinho mais para sentar, ela vai ficar um pouco mais tempo molinha, vai demorar um pouco mais para segurar o pescoço, mas ela vai desenvolver como toda criança. E quanto mais juntos a gente estiver nessa caminhada, mais tranquilo será o processo, tanto para os pais, quanto principalmente para a criança, né? Ela vai ter um desenvolvimento mais prazeroso, né? Não vai sentir aquela pressão como um todo. E acho que assim, dessa forma, quando a gente caminha dessa forma junto com os pais, a gente leva um processo mais leve dentro da reabilitação e a criança ela tem um desenvolvimento e um aproveitamento da estimulação precoce muito melhor. É verdade, Di, a gente vê que quando a gente consegue dar uma segurança para os pais, eles relaxam e eles permitem muito mais que os filhos se arrisquem e se lancem, né? E essa é uma segunda chave aí, uma segunda dica, né? A primeira foi a conexão da equipe, a segunda é a equipe instrumentalizar a família de informação real para que eles relaxem e permitam que a criança desabroche. Agora, conectada com a tua fala, a gente quer muito ouvir a fala do Arthur, que é neuropediatra, a questão neurocognitiva, a questão, enfim, né, que gera tanta ansiedade e que ainda tem tanto preconceito, mesmo dentro da equipe médica. Então, Arthur, queremos te ouvir muito. Você está mutado. Aí, bom. Tudo bom, pessoal? Isso, agora foi. Obrigado pelo convite. Então, alguns privilégios que a gente tem de trabalhar com uma equipe multidisciplinar dessa amplitude é da gente poder se conversar a todo momento e conversar sobre o paciente. Então, quando aquela mãe recebe uma notícia, como a Marcela falou, de uma equipe em conjunto, como a Edilane falou também, quando a gente propõe um ambiente de acolhimento para ela,
ela consegue passar pelo baque daquela notícia com muito mais facilidade. Ela fala: tudo bem, ele tem Down. E agora? Essa é a pergunta mais importante que a gente tem que fazer. A gente começa com a estimulação precoce. Mais importante de tudo, a gente vai estar dando auxílio para essa mamãe amamentar. Se ela tem um baque de uma notícia, se ela recebe uma notícia ruim, ela vai se sentir numa situação de estresse. Toda essa situação de estresse tem um reflexo hormonal no corpo materno que dificulta a amamentação. Então, a gente, em vez de subtrair um obstáculo, se a gente der uma notícia ruim, a gente acabou colocando mais um obstáculo aí na frente. A gente vai tentar privar essa criança da amamentação e de todos esses benefícios. Então, se a gente conseguiu acolher a mamãe direito, a gente conseguiu proporcionar uma boa amamentação, a gente explicou para ela que aquela criança vai ter um pequeno atraso em relação às outras crianças, porém, ela vai desenvolver. E aí você me pergunta o quanto ela vai desenvolver. Ela vai desenvolver o quanto a gente estimular, como qualquer outra criança. São obstáculos que eles vão ser tão mais fácil quanto o nosso suporte for mais cedo e for de maior qualidade. E o neuropediatra não é a pessoa mais importante para essa hora, é o fisioterapeuta, o pediatra, é aqueles pacientes que vão estar em volta da paciente. Todo mundo tem seu peso aqui, fornecendo um pouquinho de informação, trabalhinho de formiga, a Fônavo dando na amamentação, o Alex e a Juliana estão conseguindo trabalhar nessa parte endocrinológica, numa parte ponderostatural da criança que também é diferenciada, a Edi não só estimulando a criança, como também dando dica para os pais do que pode estimular e a gente combatendo essa visão de super proteção em volta da criança. Essa criança não é uma criança diferente, ela não é especial, você não tem que construir muros em volta dela, muito pelo contrário, ela tem que brincar, ela tem que se expor. A brincadeira é o laboratório da criança, é assim que ela desenvolve o cognitivo, e essas crianças têm capacidade de desenvolvimento cognitivo tão grande quanto a gente estimular. A privação desses estímulos, a superproteção, de novo, a gente acaba só construindo uma barreirinha a mais. Então, a equipe multiprofissional, aqui que eu estou tendo o privilégio de trabalhar, eu não tive em nenhum outro lugar, e o resultado é evidente. O paciente que recebeu a notícia bem, se sentiu acolhido, ele busca uma equipe, ele busca se empoderar daquele caso mais cedo, e esse ganho de tempo reflete lá na frente exponencialmente, é multiplicado os nossos esforços. Nossa, super importante a tua fala, Arthur. E a gente aqui se sente também muito empoderado com a sua presença, porque a gente sabe como é importante o olhar do neuropediatra, né? Um olhar de um neuropediatra que tem uma visão neuropsiquiátrica infantil, né? Sobretudo para a gente conseguir entregar aquilo que a gente mais quer, que é a prevenção, né? Se não a prevenção, o diagnóstico precoce. Então, a gente aqui é muito grato com a tua presença e, sobretudo, você, né, ali do lugar de fala da neuro, também falando para os colegas aqui que vão nos ouvir, essa quebra de paradigma, né, em relação ao futuro da criança. Eu queria escutar agora um pouquinho a Thalita. A Thalita é enfermeira, e ela tem uma formação toda especial nas práticas integrativas e em aromaterapia, em massagem, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho também dentro desse contexto, Thalita. É um privilégio ter você também. Olá a todos, obrigada pelo convite. E valorizando a fala dessa equipe sensacional, que mais que multi, é interprofissional, trabalhamos verdadeiramente o significado de elo. Então, o que vocês estão verificando aqui, essa conversa, essas diferentes visões que vão se integrando, é o nosso dia a dia aqui no Elo, a nossa preocupação com você e com a sua família. Enquanto enfermeira, também temos alguns desafios na formação, e diante disso, quais recursos a gente pode lançar mão para contribuir para que esse momento ele seja mais suportável, a depender das nossas crenças, e acolhedor. Nós utilizamos aí os recursos da comunicação. Comunicação por si só já é um desafio. Ela já, inclusive, está inserida nas metas de segurança do paciente, tamanha a sua importância. Mas na comunicação, nós temos que pensar não apenas na comunicação verbal, ou seja, na escolha das palavras, mas, muito importante, temos o cuidado com a comunicação não verbal. Enquanto equipe, isso é
imprescindível. Nós devemos tomar cuidado quando a gente tem essa oportunidade de discussão, de escolher o local adequado. Esse local tem suporte, tem condições que a pessoa que recebe essa notícia expresse os seus sentimentos ou ela está exposta a outras pessoas. Nós também precisamos verificar quais a nossa linguagem corporal. Nós precisamos estar presente, olho no olho, a distância respeitosa, o toque, se ali for importante, para que a pessoa se sinta verdadeiramente acolhida e entender. Nós temos assim uma ânsia de querer falar e de, sim, é necessário falar as informações corretas, mas o silêncio também faz parte da comunicação. Se no primeiro momento a percepção de que está sendo elaborado aquele sentimento mediante a notícia, nós, como profissionais, podemos utilizar do silêncio. E o silêncio mostra que nós estamos presentes e que aquele é o momento da pessoa. Então, isso também é importante, a gente utilizar os recursos da comunicação verbal e não verbal. É importante resgatar que quando essa notícia ela ocorre de maneira adequada, as famílias nunca vão se esquecer. No entanto, quando ela é inadequada, elas, entre aspas, elas nunca vão perdoar. Então, a gente tem esse carinho, a gente precisa ter este olhar, utilizando a comunicação verbal e a não verbal, com esse objetivo de ser acolhedor. Isso é fundamental. Entender que a gente está lidando com um momento de crenças, de expectativas, e juntos a gente vai compreendendo. A gente pode sempre, enquanto profissional, nos deparar com o novo. Isso é cotidiano, mas tendo essa clareza de que também é novo para o outro e que juntos a gente se ancora. Enquanto enfermeiro, enquanto equipe de enfermagem, é fundamental essa conversa, porque como foi relatado, quando conversamos sobre isso, este momento, como a enfermagem ela está acompanhando o paciente, a gente valida a fala dos outros profissionais. Então, veio essa questão da importância da amamentação, como fazer, então a gente resgata tudo isso, porque aí juntos tem mais um outro profissional validando os mitos e as verdades relacionadas a esse momento, a importância de manter a reabilitação, um validando e fortalecendo a fala do outro profissional, novamente para que a família se sinta ancorada, se sinta segura neste cuidado das crianças com T21, por exemplo, e aproveitando para falar desse espaço que aqui realmente é diferenciado, a gente poder introduzir as práticas integrativas neste processo fundamental, porque os pais também precisam deste olhar para a continuidade, para o enfrentamento e o lidar com as próprias emoções, que a aromaterapia contribui de maneira significativa, ainda mais quando nós associamos dentro desse universo da interprofissionalidade. Muito, gente, é uma delícia. Eu vou deixar assim de falar, porque assim é muito gostoso falar. Eu agradeço essa oportunidade. Thalita, sua fala foi maravilhosa. E ela me remeteu o seguinte: logo que eu me formei, que eu queria ser geneticista, eu sempre assim gostei do momento da notícia, né? Isso sempre me pegou e me tocou. E uma coisa que eu fazia desde o início, desde o primeiro dia, e faço até hoje, e olha, são décadas, é o seguinte: antes de conversar com a família, eu paro, respiro, faço um contato comigo, para eu poder entrar conversando com a família, com a cabeça, com o coração e com a alma, tudo conectado, né? E isso gera um não verbal compatível com o verbal. Essa tua fala do não verbal é importante. Acho que essa, então, é a quarta dica, né? A conexão, a informação, a conexão da equipe, a informação adequada, a quebra de paradigma e um não verbal compatível com a informação. Então, te agradeço. E agora a gente vai ouvir a Carol, né? A Caroline, que é psicóloga e está chegando agora de liberdade no Elo 21, mas a nossa relação é antiga, de anos, né? Porque a Carol é irmã, né? E ela tem um irmão com T21, e ela é psicóloga, e ela direcionou a carreira dela de psicóloga com esse cuidado em relação a T21,
mas, sobretudo, em relação aos irmãos com T21, né? Os irmãos de pessoas com T21. E também do impacto, e ela pode até falar aqui para a gente, mostrar para as pessoas que estão assistindo, o impacto que a notícia tem na família. Então, Carol, o que a gente queria muito te ouvir, obrigada por estar aqui. E obrigada por estar junto com a equipe. Oi, bom dia, tudo bem? Bom, eu sou psicóloga, né? Como a doutora Carla falou, é um prazer estar aqui com vocês, né? Começando há pouquinho tempo também com ela, né? Mas a gente já tem uma construção, né, doutora Carla? Realmente, o que me levou a... Hoje eu sou psicóloga, eu sou mestre em distúrbios do desenvolvimento, acabei de defender minha tese, está fresquinha, e de fato, o que me levou a estudar psicologia foi a notícia, né? Assim, porque eu tinha 18 anos quando meu irmão nasceu, e a forma que nós recebemos a notícia foi bem impactante, né? Para mim, para minha família. E eu estar naquela situação de filha única, e passou milhões de coisas na minha cabeça, no sentido de, gente, vou ter que cuidar dele o resto da minha vida, né? O que que vai ser de mim? O que que vai ser da minha mãe? E foi o primeiro impacto que eu tive, né? E eu vi todo mundo chorando, preocupado, e aí eu falei, não, gente, espera aí, né? Eu vejo que pode ser um pouco diferente, né? Eu acho que os profissionais aqui falaram, né, que realmente não é uma notícia. Eu gostei muito da fala da enfermeira, né? Assim, que a gente vai lembrar para sempre, né? Não é uma coisa que nós vamos ouvir, que a família vai ouvir e vai ficar, não, tudo bem. Mas por que não, né? Nós que estamos lá na linha de frente com aquela família, de tornar aquele momento um pouco mais fácil, né, um pouco mais acolhedor, porque esses primeiros momentos eles vão ser marcados para o resto da vida da família, né? Assim, eu já trabalho há muito tempo com reabilitação e eu vejo assim famílias hoje a criança com 10, 11 anos falando de, nossa, quando ele tinha 1 hora de vida, a médica falou que talvez ele não fosse falar, que talvez ele não fosse andar, e hoje a criança está tocando terror em casa, né? Então, quando que isso fica marcado, né? Então, são algumas palavrinhas que a gente pode usar que, de fato, transforme esse momento inicial numa expectativa, né? Para a família de que, não, gente, tem um caminho a trilhar, estamos com você, estamos juntos, e é uma construção, né? E o momento da notícia é aquele momento que, gente, as famílias vão levar para o resto da vida, né? Eu sei que nós, assim, na psicologia a gente já tem um preparo, mas não estou falando que tem receita de bolo, né? Cada família ela vai receber de uma forma. E a faculdade não ensina a dar notícias ruins, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa entender. A faculdade ela não ensina a dar notícias ruins, né? A gente trabalha muito com a questão da cura, do não, vamos resolver esse problema, e não de uma questão, olha, não vai ser tão legal como nos livros, né? Então, o quanto que a gente precisa estar em equipe, né? E de falar, olha, gente, eu não consigo dar essa notícia sozinho, eu preciso estar com vocês, né? Precisa acolher esses pais nesse momento, né? Que assim, eles já estão numa situação, né, de novidade, então receber essa notícia com carinho, né? Eu penso que uma coisa que assim as famílias elas vão levar para sempre, né? E o quanto que a gente vai ter que ir um pouco contra, né, entre aspas, essa questão sim, da cura, né, da resolução de um problema, de, não, tem um remédio aqui e a gente consegue resolver. Não, a gente vai ter que ter um passo a passo, né, e vai, às vezes, contra a nossa formação. Então, por isso que é importante uma equipe de, olha, eu não consigo sozinho, eu preciso dos meus colegas, eu preciso da ajuda do enfermeiro, do psicólogo, do médico, né, de trazer também, às vezes, a gente chega com aquela linguagem técnica e a família não entende nada,
né? E transformar também essa linguagem mais técnica numa linguagem que todo mundo entenda o que você está querendo dizer. E eu acho que é isso, né? É uma coisa que é um conjunto, é uma equipe, é um elo mesmo, né? Que se constrói aí nesse momento. Carol, muito obrigada por falar importante. Nós temos 7 minutos. Eu gostaria, nesses 7 minutos, eu acho que a Carol fechou aí bacana com essa coisa de o grupo de novo, né? Para a gente acolher de verdade a família como um todo, né? Agora eu queria, nesses últimos 5 minutos, que alguém que se sentisse à vontade ou quisesse contar rapidamente um momento da notícia ruim que presenciou, que viu, que passou, e como isso poderia ser ajustado, né? Quem quiser falar, calma, um de cada vez, pode levantar e contar. Fala, Alex. Eu queria falar principalmente para os pediatras, né? O que a gente vê com mais rotina é momento da notícia sendo dado, às vezes no momento adequado, né? Então, sala de parto, muito cuidado. Às vezes não é o momento de se falar sobre dar a notícia para a família e nem a condição adequada ou quando a mãe está sozinha. Então, acho que se for deixar uma mensagem aqui aos pediatras, esse é de longe um dos erros mais comuns. Então, não fazer na sala de parto e sempre ter certeza que aquela pessoa está amparada e tem uma estrutura junto com ela no momento da comunicação. Um outro erro que eu sinto grave também é a equipe da pediatria chamar o pai, dar notícia para o pai e jogar notícia para o pai falar com a mãe, né? Também é uma outra situação. Me lembro de um caso que o pai foi fotografar a criança na UTI e o pediatra ali não deixava fotografar e o motivo de não fotografar é que a criança tinha T21. Então, quer dizer, e ali, então, a gente depois teve a oportunidade de conversar com a equipe, enfim, e explicar que não é assim, né? E eu acho que uma outra oportunidade é a passagem dos alunos da medicina e das outras especialidades no ambulatório, né, Alex, de síndrome de Down, daí consegue sentir bem essa vivência, né? E a gente discutir mais isso dentro dos grupos de faculdade, né, de formação da equipe de saúde e também depois nos estágios. Fala, Arthur. Outro quesito que também acho que tem que ficar como dica é não tem uma regra de tempo. Você deu a notícia, você ficou T21, tudo bem, você é um aluno de medicina, você é um médico já formado, você sabe todas as variações, todas as implicâncias no T21, o paciente não tem obrigação de saber isso. Então, você deu a notícia, fica um pouquinho, ele vai ter dúvidas, cedo ou tarde, conversa com ele, fala, olha, eu estou à sua disposição, as dúvidas vão surgir. Quando surgir, chama a gente, porque você tem que ir embora desse berçário, sem dúvida. Você tem que ir embora amparado, você tem que ir embora encaminhado, certo? Não guarda as suas perguntas e fica levando isso. Você não pode simplesmente jogar a notícia, não fornecer as ferramentas, não dar o suporte, achar que vai dar tudo certo, que eles vão se virar. Eles não têm o conhecimento que você já tem. Exato. Nossa, importante isso também. Já vou deixar a Thalita falar, queria lembrar também, gente, as mães, a Vivi Reis, né, lançou um livro maravilhoso. Então, os médicos têm que ler esses livros que as mães escrevem, dando o depoimento delas e os erros. E tem livros maravilhosos. A gente vai deixar os links no nosso site do Elo 21. Fala, Thalita. Brevemente, só para dar uma sugestão, que como docente a gente gosta sempre de dar dicas, a simulação realística ela é muito utilizada nas instituições cada vez mais. É claro que ela tem um foco muito grande na instrumentalização da técnica, mas comunicação também tem técnica. Então, algumas instituições utilizam a questão da comunicação, deste momento de dar a notícia, nestes cenários, para que isso seja desenvolvido nos alunos das diversas profissões. Então, você que está ouvindo, que está estudando também ou conhece alguém que está nesse desenvolvimento, é importante levar também aos docentes esta necessidade da comunicação, de treinar a comunicação, porque ali está num ambiente propício para isso, no aprendizado, no desenvolvimento. E essa resgatando a fala do Dr. Arthur, isso é excelente, porque é comum que depois que passa a equipe médica, os enfermeiros são questionados tudo novamente, até para interpretar algum dado, algum termo, e aí é importante a gente resgata novamente juntos,
Claro que, de repente, foi dada a informação, mas precisa ser processado, precisa ser repetido e precisa ser validado o que de fato foi compreendido. Então, desta forma, a gente trabalha novamente de uma forma harmoniosa e fechando o conceito de elo. É isso mesmo. Alguém mais alguma coisa? Eu vou fechar por causa do nosso tempo. Eu queria agradecer muito a participação de todos. Nossa, foram falas, espero que quem assista realmente use essas pérolas de dicas, né? Mas eu queria dizer que nós aqui do Elo estamos absolutamente abertos para estar junto com todos os profissionais de saúde, né, com os médicos, apoiando nesse momento da notícia, tirando dúvidas, anseios e o que a gente, né, no que a gente puder colaborar, no que a gente puder dar de suporte. Isso está no nosso DNA e a gente entende a importância que esse momento tem para todo o desenvolvimento futuro da família e da criança. Então, contem conosco, fiquem à vontade. Pode ligar para qualquer um de nós, ligar aqui no Elo, e a gente vai estar junto no que for necessário para a gente mudar esse perfil da comunicação do momento da notícia no nosso meio, no Brasil, enfim, ajudar a mudar esse paradigma. Então, agradeço muito a todos e aí, vamos lá. Beijo grande. Obrigada.